Bom, nesse vídeo apresentaremos o projeto de um transformador trifásico com refrigeração a óleo, tema sugerido pelo professor Dr. José Roberto Cardoso para trabalho de finalização da disciplina de Engenharia Eletromagnética. Para esse projeto, temos os seguintes objetivos: trazer aos alunos um primeiro contato prático com o projeto de transformadores, a aplicação dos fenômenos eletromagnéticos aprendidos em aula, relacionado com as equações de Maxwell, e o entendimento do funcionamento de um transformador trifásico de acordo com os tais fenômenos eletromagnéticos. Além disso, faremos outras considerações sobre o nosso projeto. Não serão levados em consideração possíveis parâmetros mecânicos. Os resultados serão aproximados, de forma que esse é o primeiro contato dos alunos com um projeto de transformador. E o projeto não terá etapa de execução, somente faremos cálculos relacionados ao transformador. Para o nosso projeto, utilizaremos os seguintes parâmetros. Faremos um transformador com modelo trifásico, potência aparente de 250 kVA, tensão de entrada de 6.600 volts, tensão de saída de 440 volts, forma de entrada de delta, forma de saída de estrela, frequência de 60 Hz, que é a frequência de operação e distribuição no Brasil, refrigeração a óleo e aplicação, obviamente, de distribuição. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos físicos envolvidos no transformador. O transformador é uma máquina eletromagnética que se baseia nos campos magnéticos e indutores através de alguns princípios físicos. No caso, nos baseando no modelo simples de transformador, podemos considerar duas bobinas, cada uma com um número diferente de espiras. Observando a imagem, podemos ver que aplicando uma tensão V1 na primeira bobina, surge uma corrente I. Por causa dessa corrente I, vai surgir um fluxo magnético que vai atravessar essa bobina. Esse fluxo vai ser transferido para a segunda bobina. Por causa desse fluxo, surgirá uma tensão induzida V2 na segunda bobina. Analisando matematicamente a situação retratada na figura, podemos enxergar as coisas da seguinte forma. A corrente que surge devido à aplicação de uma tensão na bobina 1 atravessa cada espira da bobina 1. A lei de Ampère nos diz que essa corrente faz com que haja o surgimento de um campo magnético que atravessa a espira. Como existem N1 espiras nessa bobina, o campo magnético total é o campo surgido na espira multiplicado pelo número de espiras da bobina 1. Já o fluxo magnético que atravessa a bobina pode ser definido como o fluxo de campo magnético que atravessa a seção transversal da bobina, ou seja, a integral de superfície do campo magnético total. Depois disso, o fluxo magnético surgido é transportado à bobina 2 por meio de um núcleo ferromagnético. Olhando para a lei de Faraday, podemos ver que a variação no fluxo magnético faz com que haja o surgimento de uma circuitação de um campo elétrico, ou seja, uma tensão induzida. Essa tensão induzida surge a fim de criar uma oposição ao fluxo magnético variável, criando um fluxo magnético contrário ao primeiro, a fim de acabar com a variação do fluxo magnético que atravessa a bobina. Se considerarmos que a tensão V1 na bobina 1 tem formato senoidal, podemos considerar φ como sendo φ máximo seno de ωt. Derivando, temos φ máximo multiplicado por ômega e por cosseno de ωt, que, como vemos, é a tensão por espira. Dessa forma, podemos chegar à relação de transformação, onde temos que, como o fluxo que atravessa as espiras é o mesmo, V1 sobre N1, que é a tensão por espira no primário, é igual a V2 sobre N2, que é a tensão por espira no secundário. Olhando um pouco para a geometria do núcleo de um transformador trifásico, podemos enxergá-la como sendo três núcleos monofásicos, como o que acabamos de analisar, cada um a 120 graus dos outros dois. Como a tensão em cada fase do transformador trifásico é igual, exceto por uma defasagem de 120 graus entre elas, concluímos que o mesmo se aplica ao fluxo. No caso, olhando a figura, podemos ver que na barra central do núcleo temos os três fluxos se somando. Devido ao módulo igual e à defasagem de 120 graus, a soma dos fluxos é zero, tornando a barra central dispensável. Retirando essa barra central, ficamos com duas fases em barras laterais iguais e uma fase com uma barra um pouco maior, igualmente distante das outras duas. A relutância das barras laterais é diferente dessa barra do meio, mas para efeitos práticos, a diferença é desprezível e assim podemos aproximar o transformador trifásico para o modelo indicado na figura de baixo. Como veremos mais à frente, além dos cálculos elétricos, será necessário dimensionar o núcleo e os demais componentes do transformador, como vemos na figura. Teremos que dimensionar, por exemplo, a altura da janela, denotada por Hzão no desenho, a largura da janela, denotada por Bzão, o espaçamento para a bobina, denotado por Bzinho, o espaçamento entre a cabeça da bobina e os extremos da janela, indicado por L1,
a largura da coluna do núcleo, indicada por Bzinho-N, a área ocupada pelos enrolamentos de cobre, indicada por SCU, entre outros parâmetros. Bom, vamos falar agora um pouco sobre os parâmetros e como foram calculados os parâmetros do transformador. Os primeiros parâmetros que foram definidos para se calcular o resto foram as perdas. As perdas no ferro e as perdas no cobre foram obtidas de tabela do livro Transformadores, do Alfonso Martinoni, e esses foram os valores utilizados para o cálculo dos demais parâmetros. Temos outros valores também tabelados, como a resistividade do cobre, a densidade de corrente, e com isso nós conseguimos calcular as perdas específicas no cobre e no ferro. Também tivemos que definir o valor de indução máxima, no caso a gente colocou como 1,2 Tesla, e a gente também definiu o tipo de chapa que nós iríamos usar para a fabricação. Com as perdas específicas do ferro e as perdas específicas do cobre, nós conseguimos definir qual seria a área de secção transversal do núcleo, que é de importância fundamental para o resto do transformador. Então, definindo a área de secção transversal do núcleo, precisamos calcular, além disso, a área geométrica em si, que difere pelo um fator de enchimento da área magnética. Então definimos a partir daí a geometria do núcleo. Definida a geometria, é fácil de calcular o fluxo magnético, que seria o produto da indução pela área, e o número de espiras do primário, também se é dado o fluxo é fácil de calcular. Com o número de espiras, nós temos a corrente no primário e a área da secção que usaremos para o fio do primário, também sai disso. O próximo passo é definir alguns parâmetros da janela, como por exemplo a altura da janela do núcleo magnético. A altura da janela é dada pela fórmula a seguir e ela foi calculada como sendo 64 centímetros. Em seguida, vamos calcular a área de cobre a ser utilizada. Esse dado vai ser utilizado depois para fazer algumas outras contas no decorrer deste trabalho. Calculando a área de cobre, também vamos definir a largura da janela do núcleo magnético, em que chegamos no valor de 7,1 centímetros. Definimos também a massa de ferro a ser utilizada. Com a massa de ferro e a perda específica, nós calculamos a perda de cobre e chegamos no valor de 1.144 watts, um valor relativamente próximo ao valor tabelado pelo livro. Também calculamos o comprimento de cobre utilizado e o peso de cobre, chegando num peso total de cobre e ferro por volta de 1 tonelada. No que se refere aos enrolamentos, nós definimos alguns parâmetros geométricos e alguns parâmetros fundamentais no que se refere ao secundário, como a tensão de fase e o número de espiras, que dá 32. Com o número de espiras, nós chegamos no valor de corrente secundária, 570,67 amperes, um valor relativamente alto. Para resolver esse problema, usaremos um circuito com 52 bobinas de 16 espiras no primário e no secundário 26 circuitos em paralelo com duas bobinas de 16 espiras cada. Isso reduzirá a corrente. A figura a seguir mostra como será dispostas as bobinas dentro do transformador, onde em azul podemos ver as bobinas de alta tensão e em vermelho as bobinas de baixa tensão. Em seguida definiremos alguns parâmetros geométricos do núcleo, como o comprimento do carretel, o comprimento da espira e alguns espaçamentos. Podemos ver que, considerando o isolamento, chegamos em um valor que não ultrapassa o valor estabelecido de largura da janela, o que é o esperado. Bom, agora a gente vai fazer uma outra abordagem para conseguir calcular de novo os cálculos das perdas energéticas, os pesos das partes tanto do núcleo quanto do fio de cobre e o rendimento do nosso transformador. Para isso a gente vai começar pelo tamanho do fio de cobre e a gente vai fazer uma simplificação de que as bobinas são todas circulares e que elas têm um raio médio comum. Para isso a gente pega a área do núcleo que a gente vai usar,
fala que ela é uma circunferência perfeita, e daí a gente tira o raio do ferro. Esse raio do ferro é calculado por ele dá 9,51 centímetros, então a gente aproxima o raio da espira média como sendo esse raio do ferro mais 4 vezes a espessura de cada espira. Lembrando, como são 8 espiras, o raio médio ele é mais ou menos depois de 4 espiras. Isso faz com que o raio médio fique na ordem de 11,33 centímetros. Daí a gente tira que o comprimento da espira média é 71,2 centímetros. A partir disso, a gente sabe que o comprimento do fio primário ele pode ser dado pelo comprimento de cada espira multiplicado pelo número de espiras, ou seja, comprimento de espira vezes N1, que dá 592,3 metros. Já o do secundário dá 22,8 metros por circuito, mas lembrando que são 26 circuitos em paralelos, a gente tem que o comprimento total do fio de cobre vai ser do comprimento de cobre de um circuito 1, que é o circuito primário, mais 26 vezes o comprimento de cobre do circuito secundário. Isso dá 1.184,6 metros. É bom ressaltar que é um número alto, mas é um número comum para esse tipo de aplicação. É mais de 1 km de cobre, só para dar uma noção de ordem de grandeza. Daí a gente tira da lei de Ohm, que é a resistência igual a resistividade do material vezes o comprimento do material dividido pela sua área, que a resistência do primário ela é 1,49 ohms, ou seja, em cada fase a gente vai ter uma resistência de entrada de 1,49 ohms. Já a resistência do secundário de cada circuito, ela pode ser pela mesma lei de Ohm, vai dar que o R2' é igual a 0,057 ohms. Lembrando que como são 26 circuitos em paralelo, a gente pode fazer que os 26 circuitos em paralelo ele é igual a resistência de cada um circuito dividido por 26. Isso dá que 0,0022 ohms por fase. Na ordem de 2,2 miliohms por fase, é um número bem baixo. Agora a gente calcula a perda do cobre, lembrando a fórmula da perda Joule, que é R². Daí a gente tira que dá uma perda do cobre da ordem de 4,3 kW. O rendimento então fica que são relacionado à potência que vai passar, a corrente que está passando por a energia que está passando, né? Dividido por todas as energias perdidas, que dá na ordem de 97,9% do rendimento. É o rendimento alto, que é a ordem dos transformadores está em geral de 95% para cima. Bom, agora vamos calcular a tensão de curto-circuito, e para isso a gente vai usar a resistência equivalente do circuito, ou seja, R' de que ele é a resistência por fase vista do transformador. Ele é dado por R1, que é a resistência do primário, mais a resistência do secundário vista pelo R1, que ela pode ser dada pela conversão multiplicando R2 por N2 sobre N1 ao quadrado. Isso dá na ordem de 3 ohms, que na verdade é 2,9772 ohms. E a gente consegue medir a reatância pela fórmula apresentada aí, que vai dar na ordem de 4,26 ohms. A impedância por fase ela vai ser a reatância ao quadrado mais a resistência ao quadrado, tira a raiz de tudo, que dá 5,2 ohms. Já que a tensão de curto-circuito vai ser na ordem de 113 volts. E de maneira muito semelhante, a componente resistiva da impedância ela pode ser dada pela fórmula que é a potência no cobre vezes a potência transferida, que vai dar 1,72%. A componente reativa da impedância vai ser dada por 0,1%, como mostra a fórmula, e isso dá que a regulação para cosseno de φ igual a 1 ou cosseno de φ igual a 0,8 vai ser 1,725% e 1,889%. Perceba que a variação no cosseno φ aplicado ao transformador ele faz com que essa regulação varie muito pouco. Agora falando brevemente sobre o tanque vai ser o dispositivo onde vai ficar o nosso transformador de fato. Ele vai conter o óleo isolante e através desse óleo, desse tanque, ele vai dissipar o calor. É importante perceber que o tanque, quando ele tem algumas ondulações, ele aumenta a superfície de contato, fazendo com que a dissipação de calor seja muito mais eficiente. Daí a gente tem, a partir desse gráfico, que a elevação máxima de temperatura no tanque pode ser 55 graus.
enquanto a elevação máxima da temperatura na parede vai ser 50 graus. E então a gente escolheu um tanque dimensionado para que ele seja de comprimento 1,5 metros, de largura 1 metro. E a gente colocou 33 ondulações no comprimento e 22, isso dá 33 ondulações no comprimento e 22 ondulações de largura. A altura do tanque, ela é da ordem de ela é 50% maior que a altura do núcleo, que vai ser na ordem de 1,215 metros. A superfície do tanque, então, você pensando que o tanque ele é um cubo, né, um paralelepípedo, você pode perceber que a superfície do tanque, só as superfícies laterais, tá? Ela é da ordem de 12,09 metros quadrados. A margem de segurança que a gente coloca, a gente dá 10% a mais das perdas, ou seja, o tanque vai ser calculado para dissipar como 10% a mais que a gente calculou, para que se considere todos os nossos erros. E então isso dá que a elevação da temperatura vai ser 41,28 graus. Isso está dentro do especificado. E então o nosso tanque ele cumpre a nossa função de dissipar o calor que ele precisa. Então, concluindo, a gente conseguiu um transformador trifásico que ele faz uma transformação de 26 para 1. Ele tem as dimensões de 1.5 para 1 para 1.22. Ele tem 285 kg de cobre, 700 kg de ferro e 1.800 kg de óleo. Então, mais ou menos 2.800 kg. Ele tem uma eficiência na ordem de 97 a 98%. Ele tem uma perda aproximada de 6 kW em plena carga. E a gente não fez parte do escopo desse projeto os efeitos mecânicos, ou seja, o peso, a gente pode perceber que existe um peso que ele é um peso médio, né? E isso significa que ele deve ser levado em considerações se a gente fosse fazer um transformador, por exemplo, colocar ele apoiado num poste, por exemplo. A gente não fez análise da viabilidade econômica, ou seja, todo o nosso estudo ele não foi baseado no custo dos equipamentos. Ou seja, ele pode ser viável ou não faz parte do escopo. A gente fez um trabalho extremamente técnico. E também seria interessante fazer uma simulação eletromagnética para a gente ver se existe algum ponto, alguma quina, né, que está tendo algum problema com o fluxo magnético. Mas aparentemente, de acordo com nossos cálculos, nossos majoramentos, ele está tudo dentro das especificações. Mas para uma eficiência ainda maior, a gente poderia fazer esses estudos aí para resolver ainda mais nosso problema, para deixar com uma qualidade ainda superior. Então é isso que a gente tinha para falar. Esse é o nosso trabalho de conclusão do curso de Engenharia Eletromagnética, ministrado em 2015. Obrigado.